Olá, amante do terror. Hoje a história tá bizarra demais. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Mas antes de começar, já se inscreve aqui no canal para dar aquela força e ajudar a gente a bater a meta dos 1000 inscritos. Falta pouco e com a sua ajuda a gente chega lá rapidinho. Sou motorista de aplicativo há uns 5 anos. Já rodei por todo canto. Peguei gente de todo tipo e passei por várias situações que dariam para escrever um livro. Mas, de todas as corridas e viagens que fiz, tem uma que nunca mais vou esquecer. Uma que mexeu com a minha cabeça de um jeito que até hoje, quando lembro, me dá aquele frio na espinha. Era uma noite de inverno, dessas bem geladas, de deixar as mãos dormentes no volante. Eu tinha pegado uma corrida longa para uma cidadezinha no interior de São Paulo e estava voltando para casa quando começou a ficar esquisito. A estrada estava completamente deserta. Quem dirige muito por esses lugares sabe como é. Só você, o farol do carro iluminando um pedaço pequeno do caminho e o resto tudo em breu. De vez em quando, o farol reflete em algum olho de animal. Mas, fora isso, só o silêncio e o vento batendo. Naquela noite, o silêncio estava diferente, pesado, como se alguma coisa estivesse errada. Era uma sensação estranha, mas eu não dei muita bola, continuei dirigindo. Já estava acostumado a fazer essas viagens tarde da noite. Mas o que aconteceu a seguir, eu não estava preparado. Lá estava ele, um homem parado na beira da estrada. Do nada, ele apareceu na curva, como se tivesse surgido das sombras. Tava com uma jaqueta escura, rasgada em algumas partes, e uma sacola plástica pendurada na mão. Ele levantou o polegar, pedindo carona. Olhei rápido para ele e continuei dirigindo. Na hora, meu instinto gritou para eu não parar. Não sei explicar porquê, mas algo nele não parecia certo. Sabe quando você sente que tem algo errado, mesmo sem saber o que é? A estrada estava vazia, não tinha um carro passando a quilômetros, mas eu preferi seguir. Na hora que passei por ele, olhei pelo retrovisor, e ele continuava lá, parado, me encarando. Não se mexeu, nem baixou a mão. Aquilo me deu um calafrio. Mesmo de dentro do carro, com as portas trancadas e acelerando, eu senti como se aquele cara estivesse perto demais. A estrada à frente parecia não ter fim, e o clima continuava estranho, pesado. Liguei o rádio para tentar aliviar a tensão, mas só pegava estática. Tentei sintonizar alguma estação, mas nada. Fiquei naquilo, mexendo no dial e prestando atenção na estrada, tentando não pensar no que tinha acabado de acontecer. Mas não dava para esquecer aquela sensação estranha. Depois de uns 15 minutos, que pareciam horas, comecei a relaxar um pouco. O carro estava rodando bem, a estrada estava tranquila. Só que, do nada, lá estava ele de novo. A mesma jaqueta, a mesma sacola, o mesmo olhar. O homem estava mais à frente, dessa vez no meio da estrada, parado, olhando diretamente para o meu carro. Meu sangue gelou na hora. Como ele tinha chegado ali tão rápido? Eu tinha dirigido quilômetros depois de vê-lo pela primeira vez. Não tinha como ele ter cortado o caminho. Fiquei sem saber o que fazer. Freiei bruscamente, as mãos trêmulas no volante. O homem não se mexeu, não saiu do lugar. Ele só ficou parado, me encarando, como se estivesse me esperando. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Era o mesmo homem, o mesmo olhar fixo, parado ali, no meio da estrada deserta. Eu juro que tinha passado por ele há quilômetros atrás. Como ele tinha chegado até ali? Minha cabeça estava a mil, tentando entender o que estava rolando, mas nada fazia sentido. Parei o carro bruscamente, quase no susto, e o coração parecia que ia explodir no peito. Aquele silêncio da estrada, que antes já era estranho, agora parecia sufocante. O rádio ainda chiava com estática, não pegava nenhuma estação, como se até o som tivesse sido engolido por aquela escuridão toda.
A única coisa que eu conseguia ouvir era minha própria respiração pesada e o motor do carro, que agora fazia um barulho irregular. O homem não se mexia. Ficava ali, parado, no meio da estrada, só me encarando. A luz dos faróis iluminava o rosto dele de um jeito sinistro, jogando sombras esquisitas nos cantos dos olhos e da boca, como se ele estivesse sorrindo, ou pelo menos tentando. Mas aquele sorriso, se é que dava para chamar de sorriso, não parecia humano. Tinha algo errado ali, eu sentia. Eu não sabia o que fazer. Pisar no acelerador e passar por cima dele? Mas e se ele fosse uma pessoa de verdade? Algum maluco que estava perdido? Naquela hora, 1000 coisas passaram pela minha cabeça. Talvez ele precisasse de ajuda, talvez eu só tivesse imaginando coisa demais, fruto do cansaço. Só que algo dentro de mim, um instinto forte, me dizia para não sair do carro, para não chegar perto dele de jeito nenhum. Mesmo assim, eu abaixei o vidro um pouco. Não sei por que fiz isso, era como se eu tivesse hipnotizado por aquele cara. Só o suficiente para poder falar, mesmo com as mãos tremendo e a boca seca. Ei, cara, você tá bem? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava, quase um sussurro. O vento gelado entrou pela janela, arrepiando todos os pelos do meu braço. Ele não respondeu, só continuou parado, me olhando. A sacola plástica na mão dele balançava com o vento, fazendo um som suave, mas sinistro na quietude da noite. Tentei de novo. O que você tá fazendo aqui no meio da estrada? Cara, quer uma carona? De novo, nada. O silêncio era tão denso que parecia que a noite tinha engolido tudo ao redor. Nem o som do vento nas árvores eu conseguia ouvir mais. Só o homem, parado, olhando direto para mim, como se soubesse algo que eu não sabia. O sorriso torto dele agora parecia mais nítido na luz dos faróis. Minha respiração começou a acelerar. O que eu estava fazendo? Eu deveria sair dali, dar meia volta e pisar fundo, deixar esse cara para trás. Só que, no fundo, algo me prendia ali. Era como se eu não conseguisse ir embora, como se ele estivesse controlando a situação só com o olhar. De repente, ele deu um passo em direção ao meu carro. Só um passo, mas foi o suficiente para me fazer gelar de vez. Minhas mãos suavam no volante, e meu pé já estava pronto no acelerador. Mas aí ele falou. A voz dele era baixa, rouca, como se cada palavra fosse um esforço. Você já me viu antes, não já? Eu congelei. Meu cérebro tentou processar o que ele tinha acabado de dizer. Como assim? Claro que já o tinha visto antes. Ele estava na beira da estrada há quilômetros. Mas o jeito que ele falou, a forma como ele colocou a pergunta, me deixou ainda mais nervoso. Ele deu mais um passo, e eu vi claramente. Ele não era normal. A jaqueta que ele usava, eu tinha certeza que estava rasgada quando passei por ele antes, mas agora estava inteira. A sacola que ele carregava parecia mais pesada, quase como se algo dentro dela tivesse se mexido. Eu não ia esperar para descobrir o que era. Sem pensar duas vezes, joguei o pé no acelerador e o carro arrancou, desviando dele por pouco. Vi pelo retrovisor enquanto ele desaparecia na escuridão de novo, a expressão dele ainda gravada na minha mente. Eu acelerei como se minha vida dependesse disso, e talvez dependesse mesmo. O carro trepidava na estrada esburacada, e o vento zunia forte pelas janelas mal fechadas. Minhas mãos estavam suando tanto que eu mal conseguia segurar o volante direito. Cada quilômetro que eu avançava parecia me afastar daquele homem, mas o medo não diminuía. Pelo contrário, só aumentava. O que mais me assustava não era o fato de eu ter visto o cara 2 vezes na estrada. Isso já era bizarro por si só, mas eu podia tentar racionalizar. Talvez ele tivesse conseguido uma carona antes, talvez estivesse caminhando por algum atalho. Mas o que ele disse? Você já me viu antes, não já? Aquilo me pegou de um jeito diferente. Era como se ele não estivesse falando só daquela noite. Tinha algo a mais, algo muito errado.
Minhas mãos tremiam tanto que eu quase perdi o controle numa curva mais fechada. Resolvi reduzir a velocidade, mas a sensação de estar sendo seguido não parava. Toda vez que eu olhava pelo retrovisor, esperava ver aquele homem de novo, parado, com aquele sorriso distorcido, mas a estrada atrás estava vazia. Só que, no fundo, eu sabia que ele ainda estava por perto. Mais alguns minutos se passaram, e comecei a achar que o pior tinha ficado para trás. Estava me aproximando de uma parte mais movimentada da rodovia, com os postos de gasolina e lanchonetes de beira de estrada. Pensei em parar no próximo posto para tentar me acalmar, lavar o rosto e talvez até pedir ajuda, mas aí algo aconteceu. Um som baixo, quase imperceptível, começou a sair do banco de trás. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, fruto do nervosismo. Um rangido suave, como se algo estivesse se mexendo devagar no estofado. Olhei rapidamente pelo espelho retrovisor, claro, não vi nada. Só o banco vazio, a escuridão além da janela. Mas o som continuava, como se alguém estivesse arranhando o tecido, bem de leve. Deve ser o vento, pensei, tentando me convencer. Só pode ser o vento. Mas aí o som ficou mais alto, mais nítido, como se algo, ou alguém, estivesse raspando as unhas no banco de trás. Meu coração acelerou, e o suor frio começou a escorrer pela minha nuca. Respirei fundo e decidi dar uma olhada de verdade. Virei o corpo devagar, com a mão ainda firme no volante, tentando não perder o controle do carro. E foi aí que eu vi. No banco de trás, algo se mexia. Primeiro, era só uma sombra, algo pequeno e indistinto, como se estivesse grudado no tecido do banco. Mas conforme eu focava mais o olhar, comecei a distinguir o formato. Não era coisa da minha cabeça. Aquilo tinha a forma de uma mão, esquelética, quase translúcida, como se estivesse surgindo diretamente do tecido do banco, arranhando o couro velho com dedos longos e finos. Eu congelei. Meu corpo inteiro travou, como se um gelo tivesse subido pela espinha. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Queria acelerar e sair dali, mas minhas pernas pareciam coladas no chão do carro. E então, aquela mão começou a se mover, subindo lentamente, saindo do banco como se estivesse emergindo de outro mundo. Eu vi claramente os dedos se esticarem, e a pele fina e pálida brilhar à luz fraca do painel. Era como se algo estivesse tentando sair de dentro do próprio banco. Minha mente gritava para eu correr, mas o corpo não obedecia. A mão se esticou mais, e eu vi a ponta dos dedos quase tocar o encosto do meu banco. Eu sentia o ar ficando pesado, cada segundo parecia durar uma eternidade. E então, do nada, o rádio ligou. Estática, bem alta. Aquilo me quebrou do transe. Eu gritei, girei o volante e pisei no acelerador. O carro derrapou na pista, quase rodando, mas eu consegui retomar o controle, enquanto o som da estática enchia o carro e abafava tudo mais. Eu não olhei mais para trás. Não queria saber o que era aquela coisa. Não queria entender o que estava acontecendo. Eu só queria sair dali o mais rápido possível. Acelerei o carro com tudo que ele tinha, e o barulho no banco de trás sumiu, junto com a mão. Mas a sensação de que eu não estava sozinho não foi embora. Eu continuei acelerando como um louco, o coração disparado, a cabeça girando. O som da estática no rádio finalmente parou, mas o silêncio que ficou no lugar era ainda pior. Parecia que o ar dentro do carro estava carregado de algo ruim, pesado, como se houvesse uma presença invisível me cercando. A mão que eu tinha visto, ou será que eu realmente tinha visto? Eu queria acreditar que era fruto do meu cansaço, da minha mente pregando peças, mas tudo parecia real demais. Passaram-se alguns minutos em silêncio absoluto, e a estrada à minha frente continuava deserta, sem um único farol ou placa indicando vida por perto. Comecei a achar que estava perdido, como se a estrada estivesse me levando para algum lugar que não existia no mapa. Foi aí que avistei algo ao longe.
Era uma luz, uma única lâmpada fraca, piscando de uma daquelas cabanas de beira de estrada que você às vezes vê nos cantos mais afastados do país. Decidi que precisava parar. Precisava de ar, de um momento para me recompor. Quem sabe até perguntar se alguém sabia onde estava. Talvez o fato de conversar com outra pessoa me ajudasse a me sentir normal de novo. Estacionei o carro perto da entrada e assim que desliguei o motor, o silêncio voltou, denso e opressivo. Quando saí do carro, a temperatura parecia ter caído ainda mais. O vento frio cortava o ar, e só o barulho das folhas sendo levadas pela brisa preenchia o vazio ao meu redor. Olhei em volta, esperando ver alguém ali, mas a área estava deserta. A única coisa viva ali parecia ser aquela lâmpada oscilante na porta da cabana. Eu não queria entrar, mas alguma coisa me impulsionava, como se eu estivesse sendo atraído por uma força invisível. Dei uns passos hesitantes até a porta de madeira, e antes que eu pudesse bater, a porta se abriu lentamente com um rangido. Lá dentro, a luz era baixa, quase inexistente, e eu tive que forçar meus olhos para enxergar. "Oi?" chamei, com a voz mais trêmula do que gostaria. Ninguém respondeu. Eu podia sentir o cheiro de mofo, o ar pesado de um lugar que não via movimento há muito tempo. Entrei, e meus passos ecoaram pelo chão de madeira podre. À medida que me aprofundava, comecei a notar algo estranho. As paredes estavam cobertas de recortes de jornal, fotos velhas, como se alguém tivesse montado um mural bizarro com notícias e imagens de pessoas. Mas era o que estava nas manchetes que me fez gelar o sangue. Os recortes falavam de desaparecimentos. Pessoas que sumiram misteriosamente ao longo de anos, em várias cidades pequenas da região. Homens, mulheres, até crianças. Todos tinham uma coisa em comum. Foram vistos pela última vez pedindo carona na estrada. Comecei a suar frio. Me aproximei de um dos recortes mais antigos, datado de 20 anos atrás. O rosto na foto, meio borrado, parecia familiar. Não podia ser. Eu olhei mais de perto, tentando enxergar melhor. E então a ficha caiu. Era o mesmo homem que eu tinha visto na estrada. O mesmo cara que eu vi 2 vezes naquela noite, com aquele sorriso estranho. Não, isso não é possível. Pensei, recuando alguns passos, meu coração batendo forte no peito. Me virei, e foi aí que vi a porta dos fundos da cabana, meio aberta. Uma luz fraca vinha de lá, como se tivesse alguém ali. Contra a minha vontade, meus pés começaram a se mover na direção da porta, como se eu fosse puxado por algo que eu não conseguia controlar. Abri a porta devagar, e o que vi me fez perder o ar. Era uma sala pequena, mas o chão estava cheio de terra, como se tivessem cavado buracos por todo lado. Havia velas acesas em um círculo, e no meio, uma velha cadeira de madeira. Mas o pior era o que estava sentado naquela cadeira. Era ele, o homem da estrada, com o mesmo sorriso distorcido no rosto, mas agora ele estava completamente imóvel, como se fosse uma estátua. Sua pele estava acinzentada, os olhos fundos e vazios. Aquilo não era mais uma pessoa, era um cadáver. E estava ali há muito tempo. Eu senti o mundo rodar. Aquele homem estava morto. Ele estava morto há décadas, mas ainda assim, eu o vi naquela noite, vivo, pedindo carona. E de repente, tudo fez sentido. Os recortes, os desaparecimentos, o jeito que ele apareceu 2 vezes na estrada. Não era coincidência. Não era minha imaginação. Ele era uma espécie de fantasma. Algo preso naquele lugar, condenado a vagar pela estrada, pedindo carona para pessoas como eu. E agora, eu estava no meio disso. Senti minhas pernas falharem e corri. Eu precisava sair dali. Corri como se minha vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Cada passo que eu dava, o som das tábuas de madeira rangendo ecoava pela cabana. O ar parecia ainda mais denso e frio, como se a própria atmosfera quisesse me sufocar.
Minha mente estava um caos. Aquele homem, ou o que quer que ele fosse, estava morto. Como ele podia ter aparecido vivo na estrada? Nada fazia sentido, e isso só aumentava meu desespero. Cheguei à porta da frente e a empurrei com força. Ela parecia mais pesada do que antes, quase como se estivesse sendo segurada por algo do outro lado. Mas eu não tinha tempo para pensar. Com um empurrão final, a porta cedeu e eu tropecei para fora, quase caindo no chão. O vento gelado me acertou no rosto, trazendo um alívio momentâneo, mas também a terrível certeza de que eu ainda não estava a salvo. Meus olhos se voltaram para o carro. Ele estava estacionado exatamente onde eu o deixei, mas havia algo errado. As luzes dos faróis estavam apagadas, e o motor, que eu tinha certeza de ter desligado, agora emitia um zumbido fraco. Fui em direção ao carro com a respiração ofegante, os olhos varrendo a estrada ao redor, à procura de qualquer sinal de movimento. Quando alcancei a porta do motorista e a puxei, foi como se o tempo congelasse. Refletido no vidro da janela estava o rosto dele, o mesmo homem da estrada, com o mesmo sorriso torto, me encarando do banco de trás. Pulei para trás, o coração disparado, tentando processar o que eu acabará de ver. Abri a porta com tudo, pronta para enfrentar seja lá o que fosse, mas o banco de trás estava vazio. Respirei fundo, tentando me acalmar. Talvez fosse minha mente pregando peças de novo. Tudo bem, eu só precisava sair dali. Entrar no carro, ligar o motor e acelerar até ver as luzes de uma cidade. Liguei o carro e pisei fundo no acelerador. O som do motor rugindo era a única coisa que me dava alguma sensação de controle. Olhei para a estrada à frente, e o alívio começou a crescer. Mas, claro, não durou muito. A estrada que eu dirigia era a mesma de antes, deserta e sombria, mas algo estava errado. De novo, a paisagem parecia se repetir como um loop. O mesmo trecho de árvores, o mesmo cruzamento vazio, e depois, o homem. Ele estava lá, de novo, parado no acostamento, com a mão erguida, pedindo carona. Exatamente no mesmo ponto em que eu o vi pela primeira vez. Meu coração afundou no peito. Era impossível. Eu já estava quilômetros à frente, e ele não podia estar lá de novo. Mas ele estava. E o sorriso no rosto dele parecia ainda mais largo dessa vez, como se soubesse que eu não tinha escapatória. Dessa vez, eu não hesitei. Acelerei o máximo que pude, passando direto por ele. Meu estômago revirou quando eu o vi pelo retrovisor. Ele não virou a cabeça, mas seus olhos me seguiram, como se pudesse me enxergar mesmo sem se mover. E então, quando pensei que tinha finalmente me livrado dele, o rádio do carro voltou à vida com uma estática alta e perturbadora. As luzes do painel começaram a piscar, e o carro balançou como se algo estivesse forçando seu peso contra ele. Eu senti uma pressão no banco de trás. Um peso, uma presença. Meu coração disparou. Não tive coragem de olhar pelo espelho, mas a sensação era inconfundível. Alguém, ou algo, estava lá. Vai continuar fugindo? A voz baixa e rouca veio de trás de mim, tão perto que eu pude sentir o ar frio soprar contra a minha nuca. Eu não respondi. Não conseguia. Tudo o que fiz foi continuar dirigindo, os olhos fixos na estrada à minha frente, as mãos apertadas no volante. Eu estava aterrorizado, paralisado, mas algo me dizia que parar o carro seria o meu fim. A voz continuou, agora rindo baixinho. Você nunca vai escapar, sabe disso, né? Não importa o quanto corra, eu sempre estarei um passo à sua frente. Minhas mãos tremiam, e eu lutava para manter o carro na estrada. O som da estática no rádio aumentava a cada segundo, quase me ensurdecendo, mas era a voz atrás de mim que fazia meu sangue gelar. Já fui como você, a voz disse, agora com um tom de melancolia. Achei que podia fugir, mas ninguém foge, ninguém sai desse lugar. O pânico tomou conta de mim. As palavras dele ecoavam na minha cabeça,
mas eu não queria acreditar. Não podia. Eu pisei no acelerador, ignorando o fato de que eu já estava correndo a uma velocidade perigosa. Eu só precisava sair dali. E foi aí que tudo ficou ainda pior. O carro de repente perdeu o controle, como se algo tivesse puxado o volante. Saí da estrada e fui parar no acostamento, o carro derrapando na terra, até finalmente parar com um solavanco brusco. O silêncio voltou. A estática do rádio cessou. A presença no banco de trás desapareceu. Por um segundo, pensei que tudo tinha acabado. Mas então, olhei para frente, e lá estava ele, parado a poucos metros do meu carro, o mesmo sorriso no rosto, me observando. Dessa vez, eu não tentei escapar. Eu sabia que era inútil. O que quer que ele fosse, o que quer que eu tivesse encontrado naquela estrada, não estava disposto a me deixar ir. Obrigado por terem assistido até aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa história de arrepiar. Se você gostou, já deixa aquele like e compartilha com os amigos. E, claro, obrigado a todos que já se inscreveram no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais histórias sombrias para vocês. E se ainda não se inscreveu, não perde tempo, hein? Até a próxima!